Olá, olá, amores! Mais um dia florido pela alegria de estar contigo. Você já errou na preparação dos seus biscoitos? Eu já, e não foi uma, foram muitas vezes. Então hoje nós vamos conversar sobre os pontos importantes, sobre aqueles aspectos que são relevantes para que a execução da sua receita de biscoito fique perfeita. Eu sou Valda Lavari, gastrônoma da Lib Gastronomia e Arte, e te ensino o segredo dos biscoitos com flores naturais, sem glúten e sem lactose, para potencializar a tua renda no final do mês. Então, falaremos aqui sobre os pontos importantes para considerarmos na execução de qualquer receita de biscoitos. Eu separei para vocês os pontos que eu considero mais importantes na execução de uma receita de biscoitos. E esta escolha, ela vem do resultado da minha trajetória na realização, na elaboração e na adaptação de muitas receitas. O primeiro ponto é a escolha dos ingredientes. Os ingredientes que estão na nossa receita, numa receita base que vamos dar o segmento, que vamos ler e executar, ou a escolha dos ingredientes para elaborarmos a nossa receita, assim como nós temos na Lib, muitas receitas de autoria. Após escolhermos os ingredientes, nós precisamos pensar no quantitativo deles. O que é o quantitativo dos ingredientes? São as medições. O quanto usaremos de cada ingrediente na nossa receita, sendo uma receita elaborada por nós ou mesmo no segmento de uma receita já pré-estabelecida. E outro aspecto importante que eu descobri é a temperatura dos ingredientes. Talvez você não tenha pensado ainda sobre este aspecto, mas a temperatura ela influencia em vários pontos na composição e na elaboração dos biscoitos. Desde a aglutinação dos ingredientes, para a liberação e a composição dos sabores, até mesmo o resultado final do formato do seu biscoito após o tempo de forno, após assar o biscoito, o aspecto do resultado que teremos. E um outro aspecto também importante, e este é mais conhecido para quem executa receitas de biscoitos, que é a conservação. Ele é fundamental para o prolongamento do sabor, do aroma e da textura do seu biscoito dentro daquele período de validade da sua receita. E além de todos estes pontos importantíssimos para a realização de biscoitos, eu ainda vou ensinar para vocês o nosso blend mágico de farinha sem glúten da Lib. O blend Coringa, que usamos em quase todas as preparações e as receitas que criamos. E além disso, eu vou te ensinar o modo de preparo da massa, aspectos importantes do descanso da massa, da mistura dos ingredientes e da moldagem dos biscoitos. E para fechar com chave de ouro esse nosso diálogo, eu vou falar também sobre o cozimento dos biscoitos, o resfriamento e a conservação. E para te mostrar o quanto esses tópicos são importantes, eu vou falar aqui de algumas situações, de alguns perrengues que eu passei nessa minha jornada elaborando biscoitos e adaptando receitas também. A medição dos ingredientes, ele é um aspecto muito importante. Por quê? Porque ela relaciona a proporção e principalmente o equilíbrio da receita, o equilíbrio das combinações dos sabores e dos elementos que compõem a receita dos biscoitos. Por exemplo, um biscoito sem glúten e sem lactose. Ele vai usar um ou dois determinados tipos de farinhas ou mais, e a medição nessa proporção ela é importante para o equilíbrio, tanto para ressaltar os sabores quanto para a textura e o resultado final. Assim como a medição e a proporção
dos ingredientes, entre os ingredientes secos e os ingredientes molhados, entre os ingredientes molhados em si e dos secos também, ele organiza essa harmonia da receita do biscoito. Uma receita de biscoito, basicamente, ela tem esses dois tipos de ingredientes, os secos e os ingredientes molhados. Os ingredientes secos são a farinha, que compõe essa estrutura e essa robustez do biscoito, que vai estar relacionada também com a maciez, com a textura. E os ingredientes úmidos, eles são importantes para fazerem a liga do biscoito. Ele liga a massa e ele organiza essa textura. E essa proporção, ela precisa ter um equilíbrio. Por quê? Porque é isso que vai conferir os aspectos da massa, os aspectos de textura, que é um aspecto sensorial, é um aspecto que vai interferir na palatabilidade do seu biscoito. Ou seja, o que é isso? A experiência de quem come, a textura, o sabor, como esses elementos vão interagir entre si para chegar ao resultado final. Bom, eu vou contar para vocês um exemplo, né? Vou exemplificar aqui quando eu estava tentando organizar e criar um biscoito sem glúten, sem lactose, mas que eu pudesse colocar um elemento de sabor de vegetal. E aí eu queria muito criar um biscoito de cenoura. E eu organizei, né? Eu pensei, bom, eu preciso ter uma receita de base para seguir neste biscoito. E aí eu escolhi uma receita de base de um biscoito que iriam então farinhas, né, sem glúten e sem lactose, o nosso blend mágico da Lib, e quis colocar também um pouco de farinha de amêndoa, pela característica da farinha de amêndoa, organizando nesse blend, né, com o nosso blend da Lib. E aí eu escolhi então a cenoura. E aí eu pensei de como eu vou colocar, né? Eu poderia fazer com a cenoura crua, ralada, eu poderia fazer com a cenoura cozida em pequenos pedaços, eu poderia fazer com a cenoura em purê. E aí eu optei por fazer um purê de cenoura, a cenoura cozida com um mínimo de água, e organizei este purê. E nessa receita eu pensei, eu preciso de um elemento, né, de liga para esses ingredientes. E escolhi então o ovo. Então tinha cenoura, tinha farinhas, tinha o ovo e uma gordura para entrar nesse sabor. E a minha ideia desse biscoito de cenoura era um biscoito de cenoura com um toque agridoce. Então ele ia o açúcar e ia também uma pitada de sal nessa preparação da cenoura. Eu coloquei o sal, na verdade, nesse cozimento, porque eu escolhi fazer o purê. Então eu vou agregar o sal no cozimento para já ressaltar os sabores, né, da cenoura, dessa raiz escolhida então. E organizei essas medições. E como gordura para esse biscoito, eu escolhi o óleo de oliva. Bom, pessoal, só que eu não organizei as proporções iniciais. E eu esqueci um detalhe importante, né? Que a gordura e o açúcar nos biscoitos doces, eles precisam estar em equilíbrio na sua proporção. E aí, esse é um aspecto muito importante para a textura do biscoito, né? E para o sabor também, para ressaltar o sabor. E eu coloquei pouca gordura, né? O açúcar, ele foi um sabor mais razoável. E um outro detalhe também aqui, o purê de cenoura, ele não estava totalmente resfriado, ele estava morno. O que isso gerou? Vocês já devem estar imaginando, né? O caos do meu biscoito de cenoura. Ele assou, ele parecia uma textura assim de uma mistura de bolo abatumado com biscoito craquelado. Quando ele resfriou, impossível comer. Esse processo criativo, ele é muito importante, mas o cuidado
na medição dos ingredientes, no estabelecimento das proporções. E aí vem os outros aspectos, né? A temperatura dos ingredientes, né? Que ingredientes eu posso usar numa temperatura mais elevada para biscoito? Que ingrediente eu posso usar numa temperatura mais resfriada para o biscoito? Como manipular, como trabalhar essa massa? Então, todos esses aspectos eles vão ser muito importantes nessa jornada. Um outro aspecto muito importante na medição dos ingredientes é a garantia da tua entrega do teu biscoito seguir sempre o mesmo padrão de qualidade, digamos assim. Eu acho que esse é o termo adequado mesmo, que é sempre a mesma entrega, principalmente para quem trabalha com a confecção de biscoitos como um negócio. Por quê? Porque no momento que nós medimos e mantemos sempre a medição da nossa receita, nós garantimos ao nosso cliente sempre a mesma experiência. E isso é muito importante. Um exemplo que eu vou dar para vocês é que não é biscoito, agora eu vou sair do biscoito um pouquinho, que é uma receita que a minha mãe prepara. A minha mãe prepara um arroz com couve divino. E eu nunca consegui fazer igual. Por quê? Primeiro ponto, porque a minha mãe faz de cabeça, né? Ela não usa as medidas. E claro que deve ter aquele amor de mãe aqui também, né? E eu já parei do lado dela, tipo, eu vou olhar e vou apontar, porque tem algum detalhe que a minha preparação não fica igual. Hoje, pelos meus 45 anos, eu já consigo chegar numa preparação semelhante, mas demorei há muito tempo. E fico ao lado, enfim, e ela diz, mas eu só sei fazer assim, eu não consigo medir o óleo, eu não consigo medir a quantidade da cebola, do arroz, a couve, a proporção que vai. Então ela sempre me fala que ela organiza sempre conforme o tamanho da panela e o número de pessoas que vão comer. E dali ela vai aumentando, né? Se é uma panela menor, é um pouco menos de óleo, maior vai mais. Ela faz as dobras das medições, que isso é algo importante na receita de biscoitos, principalmente. Nós podemos fazer meia receita, uma receita, duas receitas. Ela faz as dobras, então, ao olho também. E eu já fiquei do lado e não adianta. Não sai igual. A medição ela é muito importante. Por quê? Porque aí a gente vai chegar no mesmo sabor. Como essa receita da mãe não tem medidas, eu sei os passos, o preparo e os ingredientes. Eu acabo executando a minha e ela não fica igual, ele fica parecido, mas não fica igual. E eu sempre brinco que o dela também, porque cada vez que eu provo e que eu experimento, parece que fica melhor. Mas eu acho que um pouco é daquela saudade também do encontro, de quando a gente se vê, e daquele fator afetivo do alimento e do preparo. Seguindo agora, o que é importante, principalmente para quem não tem experiência na realização de biscoitos. Pensar em estratégias e utensílios que vão te facilitar o preparo da tua receita e principalmente se você iniciar um empreendimento com biscoitos, você ter sempre as mesmas medidas, a mesma proporção e garantir a tua entrega com o mesmo sabor. E o que você pode usar de estratégia para isso? Eu vou falar um pouquinho das estratégias que para mim são importantes para garantir a minha entrega. O uso de balança de cozinha, o uso de colheres medidoras ou xícaras medidoras. Por quê? Algumas pessoas, ao montar o seu mise en place, o que é o mise en place? O mise en place é a organização e a separação dos ingredientes, que ele sempre deve ser feito quando nós iniciamos uma preparação. Quando nós vamos separar os ingredientes, se eu pegar uma xícara de tamanho caneca, uma xícara de café, uma xícara em formato de chá, essas xícaras elas podem ter quantidades diferentes nela, né? Da mesma forma, colheres. Nós sabemos que os formatos das colheres também mudam. Nós temos colheres de sopa que são mais fundas, que são mais rasas, de café, as colheres de chá, as xícaras também em formatos, em tamanhos. E isso
influencia o quantitativo dos ingredientes. Que estratégia que é importante aqui? Usar os medidores de colheres, de xícaras ou a balança, ou selecionar sempre o mesmo. Se eu for medir a minha receita com uma xícara, eu vou usar aquele formato de xícara para todos os ingredientes secos. Se eu for medir em formato de colher, vai ser o mesmo formato de colher. Eu não posso pegar uma colher de sopa rasa e uma funda para medir proporções ou do ingrediente distinto ou do mesmo ingrediente. Então, estes aspectos, eles são muito importantes. Um segredo importante que eu quero passar para vocês nesse vídeo é a relação da medição e da proporção do açúcar e da manteiga, principalmente nos biscoitos amanteigados. No biscoito amanteigado, o açúcar e a manteiga, tendo a proporção de 1:1, ele mantém um equilíbrio e uma textura importante. Só que, se eu pegar uma xícara de um formato de açúcar e uma xícara de outro formato de açúcar, eu não vou ter essa mesma proporção. Então aqui é um exemplo também muito prático da importância da escolha do utensílio para a medição. E um outro aspecto importante nessa relação do açúcar e da manteiga é o açúcar. Ele deixa as massas amanteigadas mais duras. Então, se eu pego uma xícara em proporções diferentes de açúcar e de manteiga, eu vou ter uma alteração nessa qualidade final do meu produto, do meu biscoito, da minha entrega. Então, o açúcar, ele deixa as massas amanteigadas mais duras e principalmente se ele tiver numa proporção em desequilíbrio. E uma dica para que isso não ocorra e para amenizar essa tendência desse ingrediente nessa composição é usarmos o bicarbonato de sódio ou o fermento. Eles deixam essa preparação, como eu diria, mais macia, confere uma textura não tão dura, não tão firme aos biscoitos amanteigados. E esse aspecto que eu contei para vocês do equilíbrio da manteiga e do açúcar nos biscoitos amanteigados e com a adição ou do bicarbonato ou do fermento, ele é muito importante, principalmente nos biscoitos sem o glúten. Por quê? Porque as farinhas sem glúten, elas não têm aquela característica do glúten de conferir a elasticidade à massa. E isso deixa o quê? O biscoito numa textura mais macia. Então, se esse equilíbrio ele não estiver harmônico, a tendência dos biscoitos sem glúten é ficarem mais duros, mais firmes, mais quebradiços. Assim como quando colocamos farinha em excesso, mesmo que farinha sem glúten, numa proporção não equilibrada aos demais ingredientes, a tendência desse biscoito é quebrar, é se partir, é esfarelar facilmente. E eu não estou falando aqui da característica, por exemplo, de sequilhos, de outros biscoitos, né, que tem esse aspecto. Se a gente não organiza essa proporção em um biscoito amanteigado ou em um biscoito de nata, ele vai perder essa característica da maciez desses biscoitos e vai ficar com a característica de outros biscoitos, como sequilho, como biscoitos de polvilho em geral, né? Então, esses aspectos eles são importantes, porque a escolha dos ingredientes e da farinha, ela vai dar uma característica de textura importante, mas a combinação e o quantitativo dos ingredientes, ele vai conferir o diferencial único do tipo de biscoito que você está realizando. E agora um aspecto importante sobre os ingredientes, que é a temperatura. E a temperatura deve ser observada principalmente naqueles ingredientes que necessitam de refrigeração. Vamos falar primeiro dos ovos. As receitas que levam ovos e principalmente os biscoitos, o ideal é que o ovo ele esteja na temperatura ambiente. Por quê? Porque na temperatura ambiente, tanto a clara estará menos densa quanto a gema, e se esses dois componentes precisarem estar juntos na receita, eles se incorporam melhor entre si, estando na temperatura ambiente,
tanto quanto com outros ingredientes que venham a ser incorporados nessa etapa dos ingredientes úmidos ou molhados, como ovos, como a manteiga, como leite, ou sucos, ou outros ingredientes líquidos. E em relação à manteiga, que também é um ingrediente refrigerado, a manteiga não deve estar nem amolecida demais e nem dura demais. O que seria? Seria aquela manteiga que se tirou muito tempo antes da preparação da geladeira, onde ela fica naquele ponto de pomada, né, mais mole, e também não deve estar dura como quando nós tiramos imediatamente, onde ela está muito firme. Por quê? A manteiga muito amolecida, ela leva a incorporação dos biscoitos a uma massa mais mole também, mais amolecida também. E isso, quando o biscoito for moldado para que seja assado, ele pode ficar com aquele aspecto de biscoito esborrachado. Um exemplo fácil de lembrar e de visualizar são cookies. Sabe aqueles cookies que ficam espalhados, mais espalhados numa forma? Geralmente tem alguma falha nesse momento da incorporação dos ingredientes. E a manteiga muito dura, ela pode deixar o biscoito mais farelento, mais esfarelado, por também não incorporar adequadamente os demais ingredientes que virão para a receita. Um outro aspecto importante em relação à manteiga é que o manuseio dela e a incorporação na receita, ela ocorra principalmente com a ponta dos dedos. Por quê? Porque a caloria da nossa mão, quando nós manuseamos receitas, alimentos e ingredientes diretamente com a mão e não com o uso de um instrumento, de uma espátula, o calor passa também aos alimentos. Então, se nós manipularmos com a mão inteira e tivermos uma mão mais quente, essa caloria passa também e altera um pouco esse processo. Quando manuseamos a manteiga mais com a ponta dos dedos, conseguimos uma incorporação e não alteramos tanto a temperatura deste ingrediente. Os biscoitos, eles não precisam ser sovados, como as massas de pão. Então, o que é fundamental é que todos os ingredientes sejam bem incorporados a essa mistura. Quando a mistura estiver homogênea, para que todos eles se unam, se interliguem e que estejam nesta massa que se torna única. Não é necessário manipular além desse ponto, como a sova, que é usada comumente nos pães e que é necessária aos pães. Os biscoitos, eles não necessitam serem sovados, a maioria das receitas. Então, um aspecto importante na manipulação dos ingredientes é você atentar ao modo de preparo da sua receita. Bom, mas por que isso? E se eu quiser sovar a minha massa de biscoito? Bom, se você sovar a sua massa de biscoito, se você trabalhar além essa massa, pode acontecer de você ter o resultado biscoitos mais duros, né? Então, esse é o resultado da sova, que é um processo que não é geralmente indicado para a maioria das receitas de biscoito. Em relação à escolha dos ingredientes, esse ponto é um ponto muito importante, como todos os outros, né? Mas a escolha, ela é um aspecto interessante porque ela nos remete a alguns pontos. Que pontos são esses? Primeiro, a validade dos ingredientes, né? A procedência dos ingredientes. E onde eles ficaram acondicionados, como eles ficaram acondicionados. Então é sempre importante que você conheça de onde veio, qual é o seu ingrediente, de onde veio esse ingrediente e como ele ficou guardado. Em relação aos ingredientes que venham fechados, já embalados, por exemplo, farinhas ou até mesmo especiarias que venham, né, já acondicionadas, é sempre importante que você olhe para a validade deste ingrediente. É importante verificar se ele estava bem acondicionado, se essa embalagem não estava aberta, não tinha furos, se esse ingrediente não está com a cor alterada ou com aroma alterado, porque estes aspectos eles podem relacionar a forma como foi conservado esse ingrediente antes. Já me aconteceu em muitos momentos comprar ingredientes e quando abri o pacote ou a embalagem, senti
que o aroma não era o mesmo, que tinha alteração de cor, a farinha estava um pouco mais amarelada e até mesmo o ingrediente estava dentro da validade indicada. Então isso tem que ser verificado antes do preparo de qualquer alimento, de qualquer preparação culinária. Nós precisamos atentar a estes aspectos. Um outro aspecto importante em relação ao ingrediente é preferir ingredientes que vocês tenham então a certeza dessa procedência. Se você for usar ingredientes a granel, ingredientes que não estejam embalados, fechados, com a data de validade exposta e identificada adequadamente, você deve ter certeza do modo de conservação desse ingrediente e certeza da validade dele. Em muitos momentos, nós abrimos alguns ingredientes e não vamos utilizá-los todos na preparação que estaremos fazendo no momento. E precisamos atentar a como iremos conservar estes ingredientes. Alguns pontos são extremamente importantes. Se retirado o ingrediente da embalagem, o ideal é que ele não seja retornado para esta mesma embalagem. O que eu quero dizer? Se eu abrir um saco de açúcar, retirei o ingrediente e sobrou na minha medição. O ideal é que eu não retorne ele para essa mesma embalagem. Ele já vai estar tendo contato, mesmo que esteja muito limpo este utensílio, ele já tem uma aeração, ele tem um contato com outras superfícies. Os ingredientes que não foram utilizados, nós devemos acondicionar em algum pote ou em algum vasilhame que esteja devidamente limpo, que ele consiga ficar fechado sem a passagem de ar, né, para que não tenha esse contato do ingrediente com maior umidade, e que esse pote ele seja guardado num local seco e ao abrigo da luz. A luz em excesso, tocando no ingrediente, o contato com a umidade ou ambientes muito úmidos, eles podem alterar a característica do nosso ingrediente base, tanto em coloração, quanto em sabor, quanto em textura, quanto em aroma. Então este cuidado de conservação, ele será muito importante para uma preparação futura, porque aí nós teremos a segurança de que manterá o padrão de qualidade do nosso ingrediente base. Em relação aos ingredientes refrigerados, nós precisamos atentar, cuidar com especial carinho aqueles ingredientes como o ovo, a manteiga, o leite. São ingredientes que não devem ficar muito tempo expostos e voltarem para a geladeira novamente. Em muitos momentos, essa retirada, né, onde o ingrediente aquece, muda a temperatura, refrigera de novo, aquece novamente, refrigera de novo, isso faz com que o ingrediente possa alterar tanto a textura, o sabor, o aroma e até mesmo no caso do leite ele venha a azedar, ele venha a perder a sua validade mais cedo. Então, em relação à validade, algo importante é seguir a validade determinada nas embalagens, no indicativo das embalagens, mas muitos ingredientes, eles possuem na embalagem uma validade para a embalagem mantida fechada hermeticamente. E muitos deles, ao serem abertos, essa validade reduz o tempo. Cuidado com sucos de frutas que possam ser adicionados, sucos de frutas naturais que foram embalados e possam ser adicionados a preparações. O leite também requer este cuidado, porque após aberta a embalagem, principalmente os leites pasteurizados, os leites de caixinha, eles alteram, né, esse tempo pelo contato do ingrediente com a temperatura, essa saída, esse retorno para a refrigeração. Um exemplo fácil de perceber é na broinha de milho, por exemplo, que é um biscoito aromático, delicioso. Muitas vezes ele é aromatizado com temperos, né, ou com chás ou com sementes. Quando a farinha de milho ela está passada, ela não foi conservada adequadamente, a broinha fica com um sabor mais rançoso, um sabor alterado. Da mesma forma, os biscoitos, as preparações
que levam banha, a gordura animal de porco, se essa banha não está com uma conservação adequada, ela também vai alterar o sabor dessa preparação e muitos outros, né? Então, em muitas preparações nós conseguimos perceber facilmente a alteração do ingrediente principal, do ingrediente base ou algum ingrediente importante na composição. Algo muito importante no modo de preparo das massas é o tempo de descanso das massas de biscoito. E eu demorei muito para aprender o porquê precisávamos fazer isso em algumas massas. Eu tinha uma pressa, né? Eu aprendi a fazer biscoito com 8, 9 anos. Então, iniciava aquele preparo e eu já queria moldar, queríamos que aquele biscoito fosse para o forno, e o principal, né, que era degustar, e muitas vezes quentinho. Então, com toda essa pressa de criança, de adolescente, eu não entendia o porquê que eles precisavam descansar. E eu aprendi os biscoitos com a tia Deni, que era uma senhora, uma familiar, prima da minha avó, que auxiliava no nosso cuidado, né, quando a minha mãe trabalhava, enfim, e ela ficava conosco. E eu aprendi a fazer várias receitas com ela. E a tia Denise sempre dizia: biscoito precisa descansar, os bolinhos não. E eu não entendia, né? Não entendi o porquê. Então nós fazíamos o biscoito de milho e fazíamos a broinha de milho, fazíamos biscoito de polvilho, fazíamos biscoito de nata, bolinho de nata também. E por que essa diferença? Então aquele formato de biscoito, onde ele tinha uma estrutura e uma massa um pouco mais firme, ela sempre dizia geladeira de 30 minutos a 1 hora, e vamos fazer outra coisa. Mas quando era bolinho, não, o bolinho podia preparar a massa e já moldar. E aí, após um tempo longo à frente, e na execução dos biscoitos, nas leituras e na busca de informação, que eu fui compreender. Os biscoitos, eles precisam ficar mais crocantes. E os bolinhos, eles têm o fator do crescimento dessa massa na estrutura. E o que age diferentemente aqui? Geralmente as duas receitas, ou elas levam bicarbonato de sódio, ou elas levam fermento. E tanto o bicarbonato quanto o fermento, eles agem de maneira diferente frente à temperatura. Então, terminando o preparo da massa, com a massa ainda na temperatura ambiente, um pouco mais quente, se eu moldar e assar, a tendência que essa minha preparação tenha de um aumento de espessura ou de um leve crescimento, porque nas receitas de biscoitos o quantitativo do fermento não é tão grande, ela é maior pela temperatura. E a refrigeração da massa dos biscoitos, ela nos confere o quê? Ela faz com que esse componente, tanto do bicarbonato quanto do fermento, ele não ocorra. Então fica suprimido esse componente do crescimento longo, mas mantém a maciez que é conferida pelos dois ingredientes. Um outro aspecto importante na temperatura, principalmente na temperatura do forno, quando vamos assar os biscoitos, é a preparação do forno. Por quê? Porque se nós aquecermos o forno e ao colocarmos os biscoitos, esse forno já estará numa temperatura base programada e esse biscoito vai manter uma crocância, ele vai conferir uma crocância, uma crosta mais interessante. Estando aquecido, o tempo final dessa fornada, ele será exato para aquela receita. Isso é importante quando nós fazemos de 2 a 3 fornadas subsequentes, principalmente quem não utiliza o termômetro na temperatura do forno, quem não utiliza fornos ou com este recurso ou fornos profissionais, porque assim nós vamos conseguir uma estabilidade de caloria e que vai manter o aspecto do nosso biscoito mais uniforme. Se a nossa primeira fornada for colocada direto no forno sem estar aquecido, quando finalizar o tempo, teremos uma preparação. E se nós já colocamos a próxima fornada
de biscoitos, a próxima forma repleta neste forno que já estará quente, o resultado final visual e de textura e crocância, ele será diferente daquela primeira fornada que o forno estava frio. Então este é um dos aspectos importantes sobre a temperatura do forno. Uma dica prática, principalmente para quem faz a preparação de biscoitos no seu forno caseiro. Observar a temperatura do forno. Se nós vamos passar de uma primeira fornada para uma segunda fornada, um teste prático para quem não tem o termômetro é abrir o forno e sentir de longe, com todo o cuidado para não se queimar, como está essa caloria do forno. Isso ajuda a manter essa qualidade na característica do produto final, no biscoito com um padrão semelhante de coloração, de crocância e de textura. E após assarmos os biscoitos, nós precisamos ter um cuidado muito importante no resfriamento. Ao tirarmos a fornada de biscoitos do nosso forno, nós precisamos conferir de 1 a 2 minutos para que eles fiquem crocantes, para que eles deem uma leve resfriada e aí transferi-los para grades. Por quê? Por que resfriamos preferencialmente biscoitos em grades? Porque eles precisam resfriar em toda a sua estrutura. E se mantivermos eles na forma ou no tapete de silicone, a parte de baixo do biscoito que segue em contato com a estrutura, ela pode suar, ela demora mais para esse resfriamento. E colocando numa grade, não. O resfriamento ele ocorre mais rapidamente. Após o resfriamento dos biscoitos, nós precisamos de um cuidado especial com o acondicionamento. Ou seja, como nós vamos guardar o nosso biscoito. O ideal é que biscoitos sejam guardados em potes hermeticamente fechados, para que ele não fique com o contato do ar, com o contato da temperatura, como expostos em uma bandeja por muito tempo, né? Ou que eles sejam embalados e que se retire o máximo possível do ar, até que essa embalagem, quanto mais hermética, quanto mais sem ar ela ficar, melhor será a conservação do seu biscoito e também conferirá uma validade maior à maioria das preparações e das receitas. Não vou entrar muito nessa seara aqui, porque a validade ela também depende dos componentes desta estrutura e ela varia, né, conforme as receitas dos nossos biscoitos e conforme as farinhas, os ingredientes e os temperos que usamos na harmonização da nossa receita. Uma dica importante é que os biscoitos, quando não estão completamente frios, eles ficam mais macios. Quando eles estão totalmente frios, quando eles igualaram a temperatura do ambiente em que estamos, eles estarão mais firmes e mais crocantes. Porque muitas vezes o biscoito ele estará mais resfriado na parte externa e o interior dele mais quentinho. O resfriamento do biscoito ele é de fora para dentro, porque é o contato então com essa temperatura e essa troca de caloria de um produto que saiu do forno, que está quente e que está trocando o ar com esse ambiente. Então nós precisamos muito atentar a isto para depois iniciar o processo de embalamento do nosso biscoito. E agora a última dica da aula de hoje. Ao assarmos os nossos biscoitos, não podemos deixá-los no forno por tempo superior ao indicado na nossa receita, no nosso modo de preparo. Se o nosso modo de preparo diz pré-aqueça o forno de 10 a 15 minutos, pré-aqueça o forno antes de colocar a sua forma dentro do forno. Se ela diz, asse os seus biscoitos por 20 minutos, por 15 minutos, por 30 minutos, a 180, 160, 200 graus, enfim, utilize a temperatura indicada e o tempo indicado. E aqui a dica importante. Ao finalizar o tempo indicado para assar os seus biscoitos,
não deixe a sua forma de biscoitos dentro do forno. Você deve abrir o forno e já retirar a fornada para o resfriamento. Por quê? Porque mesmo o forno estando desligado, o calor e o ambiente interno do forno ainda é quente e ele ainda prossegue assando o seu biscoito. E isso confere o quê? Uma textura, uma coloração e em muitos momentos até mesmo um sabor diferente à sua preparação. E agora eu vou mostrar para vocês exemplos de biscoito onde deixamos no forno na temperatura e no tempo exato e onde deixamos no forno na temperatura exata, mas permaneceu no calor do forno. Aqui nós temos dois exemplos. Ó. Este biscoito ele permaneceu 15 minutos no forno desligado após o tempo de assar. E este biscoito ele foi retirado no momento em que foi desligado o forno. Nós temos a diferença bem visível na textura e na entrega final do biscoito. E agora eu vou quebrar estes biscoitos. Olhe a textura do biscoito. E este biscoito que está mais assadinho, vocês podem ver que ele está mais crocante e ó, uma textura, um biscoito mais esfareladinho e com uma coloração diferente no interior do biscoito também. Então essa dica é muito importante. E hoje eu vou passar um segredinho para vocês, o nosso Mix Mágico Lib. Como vocês sabem, nós trabalhamos com biscoitos com flores, sem glúten e sem lactose, os biscoitos mais floridos e mais saudáveis, disponíveis na Lib Gastronomia e Arte. E no nosso Mix Mágico Lib de farinhas sem glúten, nós utilizamos farinhas de estrutura, farinha de leveza e farinhas de liga. O que temos aqui? Utilizamos como farinha de estrutura a farinha de arroz, certo? Que é a nossa base, é o maior quantitativo de farinha utilizado no nosso mix. Como farinha de leveza, nós usamos duas: o polvilho doce e também a fécula de batata. E como componente de liga, nós utilizamos a goma xantana. Então esta combinação destes 4 elementos, nós montamos o nosso Mix Mágico Lib. Eu já vou mostrar para vocês como nós organizamos. Eu utilizo sempre a balança, tá? Onde na balança eu coloco um pote e este pote nós marcamos a tara, o peso do pote. Aqui eu estou utilizando um pote de vidro, você pode utilizar um pote de inox ou da sua preferência. Colocamos o pote sobre a balança e marcamos a tara. No momento que eu marco a tara, a balança fica zerada e desta forma eu consigo colocar o meu quantitativo de farinha necessário. Eu vou mostrar para vocês a nossa proporção básica para a maioria das nossas receitas unitárias. Então nós utilizamos aqui nesta proporção aproximadamente 250 gramas da farinha de arroz. Neste momento nós passamos ela para uma peneira. Nós seguiremos então com o polvilho doce. A nossa proporção do polvilho doce será de 100 gramas. Colocamos na peneira. Como ele é bem mais fininho, ele fica um pouquinho de resíduo aqui no pote, com auxílio de uma espátula, para que toda aquela medição que foi realizada, ela venha a incorporar a nossa receita, senão estaremos perdendo, né, de 1 a 2 gramas de ingrediente. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos,
é tranquilo. Peneiramos também as 100 gramas do polvilho doce e vamos agora para o penúltimo ingrediente, né? Onde nós temos aqui, vocês estão vendo que eu estou utilizando aqui a medida de xícaras e estou mudando uma a uma, né? Porque fica resíduo nas farinhas. Na verdade, esse utensílio no momento ele é mais para retirar a farinha de um recipiente ao outro. Então agora nós viemos com a fécula de batata, na mesma proporção de 100 gramas. E agora nós vamos ao nosso último ingrediente, que são 10 gramas da nossa goma xantana. Vamos à tara da nossa balança. Sete e um pouquinho mais até fechar as 10 gramas. Após essa etapa, nós vamos incorporar, misturar todos os nossos ingredientes. Como vocês viram, todos eles foram peneirados previamente ao adicionarmos na nossa mistura. É necessário que todos eles sejam muito bem misturados. Então nós mexemos e podemos peneirar novamente para que essa mistura tenha uma nova incorporação. E após esse período, você pode utilizar diretamente ou acondicionar em um pote fechado, preferencialmente hermético. E a partir daqui, realizar a sua receita de biscoitos sem glúten e sem lactose. Essa mistura, ela substitui na mesma proporção a farinha de trigo. E agora estamos chegando ao final desta aula. E se este conteúdo fez conexão para você, se fez sentido, se você gostou do que apresentamos aqui, eu te convido a seguir o nosso canal, a curtir esta nossa publicação e também a seguir os demais canais que dispomos. Neles você continuará recebendo conteúdo sobre alimentação saudável, sem glúten e sem lactose, preparações harmonizadas com flores comestíveis e com óleos essenciais, onde eu disponibilizo muitas das receitas em que adaptei e até mesmo criei nesta temática de alimentação, onde buscamos na nossa entrega alimentar o uso de ingredientes saudáveis, ingredientes sem tanto potencial inflamatório como o glúten, como a lactose, e alimentos que sejam harmonizados com temperos, com especiarias, com flores e com demais ingredientes para tornarem uma experiência única e também uma entrega muito especial e muito afetiva para bons momentos. E muitos outros conteúdos que vão te auxiliar a eletrificar a tua criatividade na cozinha, nas preparações dos teus biscoitos e nas demais preparações culinárias. E tudo isso é feito para a sua realidade, de forma que você consiga executar na sua casa e com os equipamentos que você dispõe.